Hello, oitavo ano! Welcome to our English class, and this is the class number 22, okay? Let's do the correction. Vamos fazer a correção. Open your book in the pages 67 and 68, ok? Vamos lá, então. Então, gente, aí na página 67 a gente tinha o number 1, put in the relative, para colocar nos relativos, que era who, which or whose, were necessary, ou seja, era para colocar os relativos who, which or whose onde fosse necessário. Type an X if the relative pronoun can be left out, ou seja, coloque um X se o pronome relativo pudesse ser deixado de fora, tá bom? Então, letra A. This is the boy. E o restante da frase é had an accident, ou seja, esse é o rapaz, o menino, ele sofreu um acidente, tá? Então, gente, nós estamos falando de quem? De um boy, de um menino, é uma pessoa. Quando a gente fala de uma pessoa, na maioria dos casos, a gente vai usar o pronome relativo who, tá? Who. Então, a letra A é who. Letra B. Yesterday I saw a car. Ontem eu vi um carro. O restante da frase was really old. Então, estava muito velho. De quem que a gente está falando nessa frase? Do carro. A gente está falando de um carro. Carro é uma pessoa ou é um objeto? É um objeto. Então, se é um objeto, a gente não vai usar o who. O who é para pessoas. A gente vai usar o which, tá bom? O which. Letra B é o which. Agora a letra C. Mandy is the girl. Mandy é a garota. E depois, I met on Friday. Eu conheci na sexta-feira. Então, Mandy is the girl I met on Friday. Gente, no inglês, esse tipo de frase aqui não precisa de complemento, tá? Então, eu posso usar o who ou não. Porque eu tô falando de Mandy. Mandy é a garota que eu conheci, ou a qual eu conheci, na sexta-feira, tá bom? Mas no inglês eu também não preciso usar nesse sentido. Mandy is the girl I met on Friday, tá certo também. I met, tá bom? Porque eu não tenho nenhum verbo aqui para fazer uma interligação. Aqui eu tenho, ó, had, was, tudo no passado. Aqui eu não tenho, eu já entro com um pronome. Então, quando for nesse caso, tipo, ó, poderia ser Roger is the boy I studied with last night. Ele é o cara que eu estudei na noite passada. Então não precisaria usar o who, só se eu quisesse. É só para encher mesmo a frase, mas não precisa, tá bom? Então não tem um verbo aqui, já é uma coisa para você pensar, tá? Dependendo da frase. Eu tenho Mandy, eu estou descrevendo Mandy do outro lado, dizendo que eu a conheci, que eu me encontrei, entendeu? Sem um verbo para interligar. Vamos continuar aqui na letra D. I haven't seen Frank. Eu não tenho visto o Frank, tá? Brother is 5 for a long time now. Irmão tem 5 por um longo tempo agora. Então, assim, ele tá falando que não tem visto o Frank, o qual tem um irmão de 5 anos, que por muito tempo ele não tinha visto, né? Então, eu estou falando de quem, né? Nesse caso aqui, eu estou falando do irmão do Frank. Então, quando a gente está falando de alguém, de quem, nesse caso, tipo, eu vou falar de quem o irmão tem 5 anos, o qual o irmão tem 5 anos. Quando a frase não encaixa como que, como aqui, ó, esse é o rapaz que sofreu um acidente. Quando é que, ele tem sentido de que, a gente vai usar o who ou o which. Só que o who é para pessoas e o which para coisa. Nesse caso aqui, encaixa o qual ou de quem, né? Nesse caso aqui vai ficar melhor com o qual. Veja a frase traduzida, ó. Eu não tenho visto Frank, o qual o irmão, ou de quem o irmão tem 5 anos, e faz um longo tempo agora. Essa frase não faz muito sentido, essa parte aqui na tradução em inglês, mas tem uma tradução melhor, aqui não tá me vindo na cabeça agora, mas a frase está certíssima, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar o whose, tá bom? Pode colocar o whose. E por que é o whose? Porque
porque também são pessoas que eu tô falando, tá? Whose. Letra E. The robber stole the car. Ou seja, o ladrão roubou o carro, tá? The lady parked in front of the supermarket. A senhorita estacionou de frente ao supermercado. Gente, a gente está falando de quem aqui? Eu estou falando novamente de um objeto, é o carro. Então, se eu estou falando do carro, eu vou usar o it novamente, tá bom? Agora, this is the man. Esse é o homem, esse é o cara. House is on fire. A casa está em chamas. Então, esse é o homem, o qual, perceba a frase. Nessa situação, gente, eu sempre falo para vocês, ficar traduzindo nem sempre é bom. Nesse caso aqui, você tem que traduzir, porque você precisa entender quando você vai usar o que e quando você vai usar o qual ou de quem. Então, quando você for usar o qual, e é sobre duas pessoas, eu estou falando de uma pessoa, tá? Estou falando de uma pessoa, da situação de uma pessoa e de seu objeto, ou de uma pessoa e de outra pessoa, a gente vai usar o whose. Mais uma vez aqui é whose. Perceba aqui, nessa frase aqui da letra D, eu estou falando do Frank e estou falando do irmão, duas pessoas. Na letra F, eu estou falando do homem e da casa dele. Eu estou falando de uma pessoa e de um objeto, tá? Eu uso whose para as duas situações, ok? Vamos para o number 2 agora. Decide whether who or whose is used. Decida se usamos o who ou whose, ok? Letra A. He knows the girls. Ele conhece a garota. Who has 3 dogs? Então, eu estou falando de quem nessa frase? Da garota. E como eu estou falando da garota, quando a gente traduz a frase, perceba, ele conhece a garota que tem 3 cachorros, o que encaixa bem nessa frase. Então, se o que encaixa bem, a gente vai usar o who. E o who por quê? Eu estou falando de dogs? Sim, estou falando de dogs, mas a pessoa principal dessa história é a garota. Ela que pertence aos cachorros, né? Ela que tem ela que tem a posse dos cachorros, entendeu? Ela tem os cachorros como a pertencência dela, como a posse dela, tá? Então, letra B. This is Gary. He saw a rabbit in our garden. Esse aqui é Gary, viu um coelho no nosso jardim. Então, se eu traduzo essa frase, vai ficar como? Esse é Gary que viu um coelho no nosso jardim. Então, se é que, e eu estou falando do Gary e não do coelho, né? O Gary que viu o coelho, ele que está fazendo, ele que é o sujeito da frase, né? Então, vou usar o who, ok? Agora a letra C. Mrs. Miller, father is a painter, came to New York in 1950. Gente, anos, quando a gente está falando de anos, a gente fala primeiro os 2 primeiros números e depois os 2 outros. Então, é 1950, ok? Então, aqui eu vou usar o whose, porque, então, ó, senhora Miller, a qual o pai é um pintor. Então, aqui não encaixa o que, vai encaixar a qual. Então, quando for assim, eu uso whose, tá? Ok? Letra D. I talked to the man. Eu conversei com um homem. Lives in High Saint. Ele vive em High Saint. Ok? Então, eu conversei com um homem que vive lá. Então, se o que encaixa novamente, who. É fácil, né? Se vocês prestarem atenção direitinho, vocês vão ver que é bem fácil. E por último, letra E. James Watt was an inventor. Ou seja, James Watt foi um inventor. Ideias, ideas changed the world. Ou seja, as ideias dele mudaram o mundo. Vamos traduzir isso aqui? Então, James Watt foi um inventor, o qual as ideias mudou o mundo. Então, se encaixa o qual, então vai ser whose. Molezinha, tá? Vamos agora para o number 3. Agora são todos, tá? Put who, which, that or whose in each gap to make one sentence from the 2 sentences given. Ou seja, vocês vão colocar o who, o which, o that or whose em cada lacuna para formar uma frase das 2 frases que foi dada. Então, aqui a gente tem 2 frases e vocês têm que juntar essas 2 frases
usando um desses pronomes relativos. Então vamos lá? Frase de letra A. He is a famous architect. Ele é um famoso arquiteto. Primeira frase. Segunda frase. His designs won an international award last year. Então, seus desenhos ganhou um prêmio internacional ano passado. Então, gente, aqui a gente está falando de um famoso arquiteto e aqui a gente está falando dos seus trabalhos, tá? Mas quem é mais importante nessa frase? His designs won. Então, seus desenhos venceram, tá? Então, ó, he is a famous architect. Ele é um famoso arquiteto, o qual os seus desenhos venceram um prêmio internacional ano passado. Então, aqui é whose, ok? Whose. Letra B. He is the one. Ele é o único. The award should be given to him. O prêmio deveria ser dado a ele. Então, ele é o único que o prêmio deveria ser dado a ele. He is the one who the award should be given to. Ok? Então, aqui é o who. Letra C. This is Mary. Essa é Mary. Outra frase. She is taking over my job when I leave. Ela está fazendo hora extra quando eu vou embora. Então, essa é a Mary que está fazendo hora extra quando eu parto, quando eu vou embora, tá? Então, aqui é who. Eu estou falando de Mary. Letra D. It's the invoice. It's the invoice. Acho que está escrito, né? You sent it to us last week. Então, it's the invoice you sent last week. Esse aqui a gente pode usar o that ou não precisa usar o that. Por quê? Repare novamente, eu não tenho um verbo aqui, eu já entro com um pronome. Então, por eu já estar entrando com um pronome, eu posso não usar nada, mas se eu quiser eu posso usar o that nesse caso, tá bom? Então, nesse caso aqui, quando a gente vai juntar duas frases e a próxima a seguinte já começa com um pronome não com um verbo, nesse caso aqui, a gente pode sim usar o that ou não usar nada. Nesse caso, usar o that, tá? Naquele outro era o who ou nada, tá? Letra E. He is a consultant. Ele é um consultante. I rely on his advice. Aqui tá falando sobre o conselho dele. Então, tipo assim, eu peço pelo conselho dele, eu preciso do conselho dele. Eu não tô lembrada agora da palavra rally, mas qualquer coisa durante a aula interativa me lembrem, anotem aí que eu posso verificar a tradução de rally. Não tô lembrada agora. Então, vai ficar como aqui? He is the consultant whose advice I rely on. Então, ele é o consultante, o qual, aqui vai entrar o qual, ou de quem o conselho eu preciso. Tá vendo? Então, não vai encaixar que, é o qual. Então, tem uma situação que está relacionada com o consultante, tá bom? E letra F, the photocopier has a 2-year guarantee. It costs 2,000. Então, the photocopier, which has a 2-year guarantee, costs 2,000. Por que ficou which? Eu estou falando de uma máquina de Xerox, gente. Então, não estou falando de uma pessoa. Então, quando não estou falando de gente, eu uso which, ok? E number 4 e último. Mark the correct alternative. Marque a única alternativa correta. Go and find the driver. Who, letra B aqui, tá? Arrived here yesterday. Eu estou falando do motorista que chegou aqui ontem, tá? Ok? Então, a letra B. Número 2 aqui, ó. He is the man. Ele é o cara, sings very well, que canta muito bem. Ele é o cara que canta muito bem, então só pode ser letra D. Ok? Letra D. Who. Não estou falando de objeto, é de um homem que canta. Então, se é de um homem, é who. Number 3. That's the fireman. Aquele é o bombeiro. Son suffered an accident this afternoon. O filho dele sofreu um acidente nessa tarde. Gente, então eu tenho aqui uma pessoa e do outro lado uma situação que aconteceu com uma segunda pessoa.
Então, nesse caso aqui, essa situação aqui, a gente não vai usar que. A gente vai usar o whose. Por quê? Vamos colocar em português, ó. Aquele é o bombeiro, o qual seu filho, ok? Então, não vou usar o que. Então, quando não uso o que, a gente usa o whose. E o último aqui, o quarto. The car, aí, was a taxi exploded. Ou seja, the car which, tá? Então, o carro, o qual, gente, quando é objeto, quando é um ser inanimado, a gente usa which, tá? Aí a próxima, Mrs. Jack, aqui é uma pessoa, a senhora Jack. Aí, I like very much, is my teacher. Ó, a senhora Jack, eu gosto muito, é minha teacher. Então, eu tô falando de quem? Dela. Ou a qual. Nesse caso aqui vai ser a qual. Então, é whom. A gente quase não falou de whom, né, nas outras atividades. Nessa aqui, sim. Whom, ela vai ser muito também nesse sentido de mencionar alguém, quando você menciona alguém. Então, Mrs. Jack, a senhora Jack, a qual eu gosto muito, ela é minha teacher, ela é minha professora, tá bom? A gente usa o whom nesse caso aqui. E a última, my brother, phone you just heard, is a doctor. Então, meu irmão, de quem o telefone? Phone you just heard. De quem você já conversou no telefone, é um médico. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o whose, que é o de quem, tá? De quem. Ok. Numa próxima aula, eu posso pegar algumas regrinhas, mais regrinhas, porque o livro dá, mas eu posso fazer para pincelar para vocês, para a gente finalizar esse assunto, tá bom? Agora, bota aí na página 69, para a gente dar continuidade com o speak up, tá? Vamos aprender a falar sobre relevo, ok? Então, primeiro aqui, gente, o tipo de relevo que a gente tem bastante é o volcano. Volcano, que é o vulcão, ok? Colinas em inglês é hills. Hills. Ilhas em inglês é island. Ué, professora, mas não tem um S? Tem, mas não se fala o S. Então, a gente vai falar só island, ok? Os canyons, né? A gente chama de canyon mesmo, canyon. Deserto é desert. Desert. O mar, ocean. Ocean. Rio é river. Floresta, jungle. Montanhas é mountains. Aqui é como se fosse Pantanal, locais com umidade, a gente chama de marshes. Cachoeiras, waterfall. E planícies, locais planos, a gente chama de plain. Ok? Vamos agora dar início à unidade 8, Unit 8. Vamos falar sobre sexual behavior. Vamos conversar sobre sexualidade nessa unidade 8, tá bom? É um assunto sério, importante e não levem na brincadeira, tá, oitavona? É sério. Aqui o livro vai dar algumas dicas importantes para vocês e falar sobre a realidade que acontece com os adolescentes nessa questão da sexualidade, tá bom? Então, aqui nas perguntinhas do What do you know, a gente tem 4 perguntas. Vão traduzindo aí o que eu permiti. Letra A. Do you used to talk about sex with your parents? Então, esse talk about é conversar sobre, tá? Talk about, conversar sobre. Parents é os pais. Letra B. Are they open-minded regarding to sexuality? Explain it. Esse open-minded é mente aberta, tá? Pode traduzir aí. Open-minded, mente aberta. Explain it é uma palavra cognata, não vou traduzir. Letra C. Are you, your friends and your family mostly aware of the current definitions of gender? Então vamos lá. Mostly, na maioria. Aware, cientes ou consciente. Current. Nesse caso aqui, current pode ser as últimas ou pode ser também atualmente.
E gender são gêneros sexuais, tá? Gênero feminino e masculino. Letra D. How did you have your sexual education? Então, have é ter. Esse did aqui é passado, tá? Sexual education não vou traduzir. Ok? Então, quando vocês forem fazer isso aqui, vai ficar de homework, vocês podem fazer, mas façam, por favor, sem usar o dicionário, ok? Vocês podem usar o dicionário ou o Google Tradutor para construir a resposta, mas não para ler a resposta, tá? Vamos agora para a página 73, conversar sobre sex, pregnancy in adolescents and STIs. Então, vamos conversar sobre sexo, gravidez e doenças sexualmente transmissíveis na adolescência, tá? Página 73, o texto. Então, vamos lá, gente. Vocês vão traduzindo o que eu for liberando aí para vocês ser traduzido. Aí no texto começa assim. Teenage pregnancy is a serious matter and deserves our attention, ok? Então, serious matter é algo sério e importante. Deserves é merece, ok? Aí continuando. Did you know that 25% of pregnant women in Brazil are teenagers? Ou seja, pregnant women é mulheres grávidas. Continuando. That means that 1 in 5 young people under the age of 19 is pregnant. Ok? Então, means significa e under, abaixo. O restante não vou traduzir, que vocês já sabem. Continuando aqui no segundo parágrafo. It's important for you to know that teenage pregnancy is considered high risk. High risk é alto risco, tá bom? The body does not have enough preparation in the reproductive system. The risk of hypertension é pressão alta, tá? Hypertension is 5 times greater, maior, mais alto, maior. As well, também. Não, desculpa, nesse caso não é também. As well as. Assim como, esse as well as significa assim como. Spontaneous abortion. Abortion é aborto. And the chance to anemia. Chance é chance, tá? Which is often the cause of the baby being born prematurely. Gente, often, frequentemente, tá? Ou frequente. Copiaram aí? Se eu fui muito rápido, pessoal, é porque vocês têm a opção de ficar pausando o vídeo para anotar, tá bom? Continuando. I think it is essential for us to talk to parents and have an open relationship on the subject since an early age. Então, vamos traduzir aqui relationship, relação, subject, assunto, since, desde, early age, idade, tipo, juventude, jovem. I talk to mine about everything. I talk to mine, eu converso comigo mesma, tá? Eu converso comigo mesma ou comigo mesmo. So, your parents would have a better relationship with you if they talked to you and always instruct you in the right way and support you in any situation. Aqui vocês podem traduzir better, aqui ó, melhor, better. Talked, conversou ou conversava. Always, sempre. Instruct, instruir. Right away, jeito certo. Support, apoiar. And, vamos continuar, a última agora. And let's not forget. Forget, esquecer. You have to prevent yourself.
yourself, a si mesmo. There are several contraceptive methods. Então, methods é métodos. Several, muitos. And it is always good to consult your doctor to find out. Gente, find out é um phrasal verb, significa descobrir, tá? Which one is right for you? Which one, qual deles? Which one, qual deles, tá? E o right é bom. Nesse caso é bom, mas o right significa certo, tá? Pronto, terminamos o texto. Vou deixar de homework para vocês agora a página 72, letra A, B e C, e a página 74, o exercício do 1 ao 5, que é interpretação. Gente, não usem, por favor, Google Tradutor, nem na 74, tá? Nem Google Tradutor e nem dicionário, tá bom? Porque é uma interpretação de texto e o que mais importa não é acertar, e sim compreender o texto para poder passar as informações, tá bom? Combinado? Então, finalizamos nossa aula e see you next class. Bye, bye!